Sejam bem-vindos a mais uma aula de programação em C++, e hoje vou falar-vos da instrução do while. A instrução do while é muito semelhante à instrução while. No entanto, uma instrução do while testa a expressão no final do ciclo. Logo, as instruções que estão dentro do ciclo vão ser executadas pelo menos uma vez. E é o que nós podemos ver aqui na sintaxe da nossa instrução do while. Se repararem, a instrução do while começa com a palavra reservada do, tem as instruções que vão ser executadas no seu interior e termina com a palavra reservada while, seguida da expressão que vai ser avaliada pela instrução do while. Se pensarmos um pouco, para eu poder chegar à minha expressão, tenho que passar pelas instruções. Logo, o ciclo do while, ou a instrução do while, vai executar pelo menos uma vez o conjunto de instruções que tem no seu interior, que é o contrário do que acontecia com a instrução while, em que a expressão era avaliada no início. Logo, na instrução while, se a expressão fosse falsa à partida, nunca seriam executadas as instruções. Aqui, com o do while, como a expressão é testada no fim, pelo menos uma vez serão executadas as instruções. Na prática, quando uma instrução do while é executada, são realizadas as seguintes tarefas. A instrução dentro do ciclo é executada, em primeiro lugar. Em segundo lugar, quando a instrução dentro do ciclo termina de ser executada, a expressão é avaliada. E em terceiro lugar, se a expressão for avaliada como verdadeira, ou seja, retornar um valor true ou não zero, o fluxo de controlo volta ao início da instrução do while e o processo é repetido. Recapitulando, quando a instrução do while é executada, a primeira coisa que vai ser feita é executar esta instrução. Relembro que esta instrução podem ser um conjunto de instruções, desde que eu coloque as instruções dentro de um bloco de instruções. Depois de executar esta instrução, chegamos então ao fim da nossa instrução do while, onde encontramos a nossa expressão, a expressão que vai ser avaliada. E é isso que vai acontecer em segundo lugar, que é avaliar esta expressão, e se esta expressão for verdadeira ou não zero, voltamos ao início do nosso ciclo e o processo repete-se. Portanto, o que acontece na prática é: a instrução é executada, analisamos a expressão é verdadeira, retornamos ao início e voltamos a executar a instrução. E andamos aqui continuamente até esta expressão tornar-se falsa ou zero. Para melhor ilustrar o que acabei de vos dizer, vou então mostrar-vos como funciona na prática um exemplo utilizando o do while. E à semelhança do que tenho feito, vou mostrar-vos a execução deste código linha a linha para vocês compreenderem melhor o exemplo. Passo então à explicação do exemplo que acabei de vos mostrar. De uma forma genérica, o que este programa vai fazer é apresentar continuamente um menu com as operações aritméticas até eu escolher uma operação aritmética válida. O que é que eu estou a querer dizer com isto? Eu tenho um menu que está aqui, que me apresenta as várias operações aritméticas que eu tenho à minha escolha, sendo que para escolher a adição deveria selecionar 1, a subtração o 2, a multiplicação o 3 e a divisão o 4. E depois de apresentar o menu, é-me dada a hipótese de escolher a operação que eu desejo. Se eu, por exemplo, escolher uma operação que não está no meu menu, não faz sentido seguir com o meu programa. A operação é inválida, portanto, ele não consegue fazer a operação que eu escolhi e, portanto, não faz sentido o meu programa continuar. Então, eu queria que este menu fosse continuamente apresentado enquanto a minha operação fosse inválida. E a minha operação é inválida enquanto eu não escolher uma das operações 1, 2, 3 e 4. Ou seja, se a operação que eu escolhi for diferente de 1 e diferente de 2 e diferente de 3 e diferente de 4, quer dizer que eu não escolhi nenhuma das operações válidas. E então o menu será apresentado continuamente. Só quando eu escolher uma operação válida é que o meu código continuará com as instruções que vêm de seguida. Ok? Então eu vou demonstrar-vos a execução deste código linha a linha para vocês terem uma noção de como é que ele funciona realmente. Então vou executar a minha instrução, vou só colocar a minha janela lado a lado
Ok. E voltamos à execução do nosso código. Então eu vou executar linha a linha. Entrei dentro da minha instrução do while. Reparem que como eu não tenho a minha expressão no início, portanto vou executar pelo menos uma vez estas instruções. Então as instruções que estão aqui são instruções que mandam dados para o ecrã, portanto eu não vou perder muito tempo com elas. Portanto, neste momento mandaram para o ecrã todas estas informações, portanto estes textos. Portanto, escolho a operação, adição, subtração, multiplicação, divisão e neste momento tem a instrução que me permite escolher a minha opção. Eu ainda não a executei, vou executá-la agora e portanto neste momento tenho a hipótese de chegar aqui e escolher a minha operação. Eu vou propositadamente escolher a operação 5, que não é uma operação válida, para forçar que o meu código retorne ao início. Portanto, chegamos então ao fim da instrução while, que é o local onde é avaliada a minha expressão, e o 5 não é nenhuma das operações válidas que eu estou à espera. Então esta expressão vai ser avaliada como verdadeira, ou seja, não o 5 é diferente de 1, diferente de 2, diferente de 3 e diferente de 4, ou seja, é diferente de todos estes. Então, é verdade? É sim, senhor. O 5 é diferente de todos estes. Voltamos então ao início do nosso código. E ele vai voltar a apresentar-me o menu, como poderão ver aqui. Vou correr a operação em que me permite a escolha e eu vou neste momento escolher, por exemplo, a 0. Forçar novamente que o ciclo retorna ao início. Novamente a expressão é avaliada e 0 é diferente de 1, é diferente de 2, é diferente de 3 e é diferente de 4. Ou seja, a expressão é verdadeira. Se é verdadeira, retornamos ao início. Volta a ser apresentado o menu, é-nos dada a hipótese de escolher novo menu e neste momento vou escolher a operação 1, que já é uma operação válida. Então, chegando aqui à minha expressão, o que vai acontecer é a operação é diferente de 1? Não, a operação é igual a 1. Então, eu tornei esta expressão válida. Peço desculpa, falsa. Ao tornar esta expressão falsa, o que vai acontecer é que nós saímos da instrução while e passamos à próxima instrução, à instrução seguinte à instrução while. E então, vamos saltar para a instrução da linha 19. Peço desculpa, estava com a janela ativa e, portanto, vou executar e passei para a instrução da linha 19. Aqui na linha 19 não estou a fazer nada com a operação, porque aqui o que se pretende é demonstrar a instrução lá. Neste momento deveria ter aqui código que fizesse a operação aritmética da soma, pedisse dois números, somasse esses números, apresentasse o resultado. Mas aqui neste exemplo é só mesmo para explicar a instrução do while. Neste momento vai ser mostrado no ecrã qual é que foi a operação que foi escolhida, que foi a operação número 1, e o código vai terminar. Como vos disse anteriormente, uma instrução do while executa as instruções que estão no seu interior pelo menos uma vez, mesmo que a expressão seja avaliada inicialmente como falsa. E para vos demonstrar isto, apresento-vos este exemplo que passo a demonstrar. Neste exemplo, pretendo mostrar-vos ou demonstrar-vos que as instruções dentro da instrução do while são executadas pelo menos uma vez, independentemente da condição ser falsa à partida. Vou então passar à demonstração deste código. Vou começar a executar o meu código e vamos então correndo linha a linha. O que vai acontecer neste momento, eu estou a definir uma variável contador que vai ser a variável que vai controlar a minha instrução do while e estou a atribuir-lhe o valor 15 à partida. Ok? Portanto, neste momento a minha variável contador tem o valor 15. Entramos dentro da minha instrução do while e, se repararem, eu já estou a correr as instruções no seu interior. Nada foi testado. E reparem, eu só queria que o meu ciclo do while funcionasse enquanto o contador fosse menor que 10. Eu tenho um contador 15 e reparem que ele vai correr pelo menos uma vez porque não testou esta condição no início. E eu já tenho uma condição que é falsa. O meu contador vale 15 e 15 é maior que 10. Logo, ele não deveria
continuar com o ciclo, mas como a condição só é testada no fim, aqui vai correr pelo menos uma vez. E então, eu correndo a linha de código, vai-se mostrar o valor de 15 no ecrã, vai-se incrementar aqui o valor do contador, que passou a ser 16, e agora sim vai-se testar a condição. A condição vai nos dizer assim: 16 é menor que 10? Não, 16 é maior que 10. Então a nossa condição, a nossa expressão, é falsa. Sendo que a nossa condição é falsa, vamos terminar a execução da nossa instrução do while e passar para a linha imediatamente a seguir à instrução do while, que é a linha que se encontra na linha 11. E então, executando a linha, chegamos à linha 11, onde vai ser mostrado no ecrã a palavra feito. E já está. Neste momento, o código terminou. E provei-vos que, independentemente da condição ser falsa à partida, o ciclo do while executa pelo menos as instruções no seu interior uma vez. Apesar de, na maioria das vezes, os ciclos infinitos serem criados por erro e porque houve uma desatenção do programador que criou um erro não esperado, um erro de lógica, existem situações em que temos necessidade de declarar intencionalmente ciclos infinitos. E quando o queremos fazer com a instrução do while, deveremos então, na expressão final, colocar a palavra true ou colocar um valor não zero. Neste caso eu estou a colocar um 1, que é um valor não zero. Poderia colocar um 2, poderia colocar um 3, mas neste caso estou a colocar um 1. Portanto, tenho aqui, por exemplo, uma instrução do while que nunca terminará, pois a expressão é sempre verdadeira, é sempre true. Aqui tenho o mesmo ciclo do while infinito, que também nunca terminará, porque tenho aqui um valor não zero e este valor não muda com o tempo e, portanto, executará para sempre. Recordo que quando de propósito se criam ciclos infinitos, há sempre a possibilidade do programador sair desses ciclos infinitos se utilizar, por exemplo, uma das seguintes palavras reservadas: return, break, exit e goto. E pronto, não é muito habitual que nós queiramos criar ciclos infinitos, mas existem situações em que tal se justifica. Com este exemplo, pretendo então demonstrar-vos a possibilidade de uma instrução do while poder ser infinita. Por alto, o que este código faz é definir a variável contador com o valor de 0, que é o que acontece nesta instrução. Depois entra na instrução do while, que irá ser executada enquanto o valor do contador for menor que 10. 0 é menor que 10, portanto, teoricamente, à partida, a nossa instrução é verdadeira. Mas, dentro das instruções que tem dentro da minha instrução do while, eu não tenho nada que faça variar o valor do contador, ou seja, o contador será sempre 0. E se for sempre 0, será sempre menor que 10. Então, o meu ciclo executar-se-á para sempre. Como tal, esta linha será sempre executada. Esta linha nunca será executada porque eu nunca conseguirei sair do meu ciclo while, do meu ciclo do while. Vou então demonstrar-vos então a execução. Vou correr algumas vezes linha a linha para vocês verem os zeros a serem apresentados, e se puderem ver, eles estão aqui a ser apresentados à direita do ecrã. Ok? Neste momento vou meter em play e vocês vão ver que entrei num ciclo infinito que não tem fim, não parará. O ciclo do while também permite que sejam colocados no seu interior outros ciclos, ou seja, chamamos a isto de ciclos aninhados, à semelhança do que acontecia com a instrução while. Eu não vou entrar em muito detalhe sobre este exemplo que vos estou a mostrar aqui, pois este exemplo é praticamente idêntico ao exemplo que vos mostrei relativamente aos ciclos aninhados na instrução while da aula anterior. A única diferença está que substituí as minhas instruções while, por instruções do while, e o resultado vai ser
o mesmo. Portanto, eu vou, agora a seguir, vou mostrar-vos o funcionamento do código, mas não vou entrar em muito detalhe na sua explicação. Como vos disse, não vou entrar em muito detalhe na demonstração deste código, em que provo que um ciclo do while pode ter ciclos aninhados, ou seja, ciclos interiores. Então eu vou correr este código linha a linha, sem grande explicação, e vão ver que a saída e a forma de funcionamento deste exemplo basicamente é idêntica, a forma de funcionamento é idêntica à forma de funcionamento do exemplo que vos dei sobre ciclos aninhados na instrução while. E se forem ver, estou a correr linha a linha e vão vendo a saída aqui à direita e vão ver que a saída é exatamente a mesma. Neste momento chegamos basicamente ao fim da nossa. Eu vou incrementar a variável exterior num valor, portanto o meu exterior, se vocês repararem, está em 5, vai passar a ser 6, e neste momento fiz com que esta expressão passasse a ser falsa, ou seja, 6 é menor ou igual a 5? Não. A expressão torna-se falsa e então sai-se do ciclo exterior e o nosso programa vai terminar.